Olá, amigos. Este foi o reencontro chocante entre Bahar e seu marido Sarp. Enver se tranca em seu quarto, Atice entra e pergunta o que está acontecendo. Enver diz que ela só queria ficar sentada sozinha por um momento. Atice pede que ela saia quando puder, pois não quer mais problemas e parece que não querem Sirin ali. Enver confirma que não a quer com eles, mas Atice pede que ela se lembre do que conversaram. Ela avisa ao marido que preparará o jantar para todos e dentro de alguns minutos o espera à mesa. Atice entra na cozinha e vê que Sirin tirou um prato de comida da geladeira. Atice diz para ele não comer só isso, porque ela vai preparar outra coisa. Sirin pega o prato e se senta à mesa. A maluca ondulada conta para a mãe que é muito gostoso e pergunta quem cozinhou. Atice responde que foi Seida quando ela foi acompanhá-los há alguns dias. Sirin larga a comida e joga fora o prato. Ela com raiva diz a Atice que deixou aquele cantor de bar entrar em sua casa e na cozinha. Atice apenas diz que ela não teve muito tempo para cozinhar quando eles estavam no hospital. Ela avisa a filha que em breve vai cozinhar alguma coisa e lhe dá um beijo. Sirin olha para o fundo da cozinha e pergunta à mãe onde está a máquina de lavar louça. Atice responde que está quebrado e levaram para consertar. Sirin olha para ela e pensa. Por outro lado, Seida sai do prédio e caminha em direção a Arif. Ela pergunta quem era o homem que esteve no refeitório recentemente. Arif diz que ele é um homem que quer alugar uma casa no bairro. Seida conta a ele que viu aquele homem no hospital quando Bahar estava lá e lhe parece estranho que ele apareça de repente na mesma rua onde moram. Arif pergunta se ela tem certeza do que diz e Seida responde que sim. Ela se lembra muito bem dele porque no dia em que o viu no hospital ela o achou bonito. Arif preocupado conta a Seida que já alugou uma casa para aquele homem. Seida pergunta se ele acha que tudo tem a ver com Sarp. Talvez eles estejam lá para ficar de olho na família. Arif diz que não e pede que ela não exagere. Seida diz que existem milhares de apartamentos para alugar em Istambul e ela simplesmente escolheu aquele lugar para morar. Não pode ser uma simples coincidência. Arif pede que Seida volte para casa. Antes de subir, ela avisa que decidiram adiar, contar a Bahar sobre Sarp para amanhã e que a deixarão descansar esta noite. Arif apenas olha para ela e entra em sua casa. Atice está em seu quarto com Enver e os dois esperam que Sirin adormeça. Atice e Enver saem do quarto e vão até o quarto de Sirin. Atice abre a porta e avisa a Enver que tentará pegar o telefone de Sirin. Ela entra lentamente enquanto Sirin dorme e Enver observa da porta. Atice deixa cair um lápis e tem que se esconder porque Sirin se mexe um pouco. Então Atice abre a bolsa da filha, mas ela não encontra o celular. Enver pede que ele vá com ele por um momento e sussurra em seu ouvido para verificar a cama. Atice se levanta e percebe que o celular está bem ao lado de Sirin. Ela estende a mão e consegue pegar o telefone. Os dois saem rapidamente da sala e vão em direção ao pátio da casa. Enver pede que ela ligue o telefone e apague as fotos, mas Atice diz que não sabe sua senha. Enver diz a ele que sabe e dita alguns números para ele. Eles tentam diversas vezes, mas a senha não está correta e o celular trava. Atice e Enver ficam muito nervosos e não sabem o que fazer agora. Enver olha para um tijolo e o pega nas mãos, diz à esposa que eles não têm escolha a não ser destruir o telefone, pois não vão permitir que Sirin envie aquelas fotos nojentas de Sarp para Bahar. Atice concorda e Enver destrói o telefone batendo nele com o tijolo, depois o colocam debaixo d'água e jogam terra nele. Nesse momento, Sirin sai para o pátio e pergunta o que estão fazendo, já passa da meia-noite e está frio. Ela vê que sua mãe tem um telefone nas mãos e o pega dela. Sirin começa a ficar chateada e pergunta aos pais se aquele é o telefone dela. Enver grita que sim. Sirin pergunta se eles são loucos. Atice é sincera e diz que queriam deletar as fotos do telefone, mas não conseguiram porque Enver estava preocupado que ele enviasse essas fotos para Bahar. Sirin pensa um pouco e pergunta a Atice se foi por isso que ele foi buscá-la na casa de sua. Atice diz que não, ela realmente queria que ele voltasse. Sirin grita com ela dizendo para ela não mentir mais para ela, eles só queriam puni-la, mas nunca quiseram que ela voltasse para casa. Enver diz que ele tem razão, ele nunca quis que ele voltasse, mas fez isso por isso e para impedi-lo de incomodar Bahar de uma vez por todas. Sirin olha para ele desapontado e diz que ela nunca teria enviado aquelas fotos.
Além disso, ele já os havia deletado. Enver não acredita em uma palavra dele, mas Sirin deixa claro que seu único propósito ao tirar aquelas fotos foi separar Sarp de Peril. Essas fotos foram tiradas porque eles tinham um acordo com o Sark e ele fez de tudo pelo Bahar. Atice defende Sirin. Mas Enver diz a ele que é mentira e não acredita que tenha feito isso por Bahar, diz que não quer mais conversar e volta para casa. Sirin grita com os pais que ela vai sair de casa e eles nunca mais a verão na vida. Enver diz a ele que isso seria um favor, já que Bahar e os filhos irão se mudar com eles. Sirin enlouquece e persegue o pai, ela diz que é melhor ele não sair de casa dela. Sempre haverá um espaço para ela e ninguém vai tirá-la de lá, porque aquela casa é dela por direito e ela não vai entregá-la. Enver parece muito assustado com sua filha maluca. No dia seguinte vemos que Arif leva as crianças para a escola no carro. Ele e Nizam trocam olhares pelo retrovisor. Nizam se lembra da conversa que teve com sua mãe na noite anterior. Bahar a abraçou e disse que antes de dizer o que ela quer dizer a ele, ela precisa que deixem claro que ela e seu irmão são os seres mais importantes para ela e que nunca vai mudar. Nizam disse a ela que estava tudo bem, então Bahar olhou para ela e disse que Arif a pediu em casamento. Nizam não aguenta e começa a chorar. Arif pergunta o que está acontecendo e para o carro. Ele corre para o banco de trás, assustado, pergunta se ela se machucou. Mas Nizam não diz nada. Arif a tira do carro e pede que ela conte o que está acontecendo. Nizam grita que quer o pai de novo, é a única coisa que ele quer. Arif fica surpreso e triste, mas ainda tenta consolar a menina junto com Doruk. Bahar está organizando e limpando. Bahar entra no banheiro e lá encontra alguns tênis que pertenceram ao Sarp. Ela se lembra da mesma conversa que teve com Nizam, depois de lhe contar que Arif a pediu em casamento. Bahar disse à filha que queria compartilhar isso com ela, primeiro porque não quer esconder nada dela. Nizam ficou sem palavras e Bahar perguntou se ela estava feliz com a notícia e pediu-lhe que lhe contasse primeiro o que queria contar. Nizam apenas lhe disse que esqueceu e abraçou a mãe. Bahar sai do banheiro, eles pegam os sapatos nos braços e começam a chorar. A porta toca e quando Bahar abre ele vê que Arif, vê que ele está com os sapatos nos braços e ela chorando pede para ele entrar. Bahar conta a Arif o que aconteceu ontem à noite com Nizam e que a menina não quis dizer uma palavra. Porém, hoje ele deixou os sapatos do pai ao lado dos deles e isso comprova sua opinião. Ele achava que eles estavam felizes porque hoje queriam que ele os levasse para a escola. Arif conta que Nizam chorou o tempo todo e conta o motivo. Bahar olha para ele e chora. Ela pega o anel e o devolve para Arif. Ela pede perdão, mas Arif diz que pode lutar por ela contra todos. No entanto, ele não pode lutar contra Nizam. Arif sai do apartamento. Bahar fica chorando e fica sentado na escada com o coração partido enquanto chora e olha o anel em suas mãos. Atice está na cozinha preparando o almoço e Enver entra. Ele diz a ela que estava pensando e que deveriam comprar alguns brinquedos para as crianças, porque hoje será um longo dia com tudo o que planejam contar a Bahar. Atice diz que está tudo bem. Eles ouvem Sirin entrar na casa e depois na cozinha. Atice pergunta onde ele estava e Sirin responde que estava comprando um telefone novo porque quebraram o que ele tinha e agora o que ele tem está muito melhor e mais bonito. Enver pergunta se ele usou o dinheiro que Sua lhe deu. Sirin sorrindo para eles diz que não foi seu Sua quem quebrou seu telefone, foram eles e por isso ele usou o dinheiro deles. Sirin lhe dá um cartão de crédito que pertence à sua mãe e agradece pelo celular. Atice com raiva pergunta como ele se atreveu a usar o dinheiro dela se sabe que agora está desempregado. Sirin avisa que se soubesse que poderia devolver o dinheiro não teria jogado a nota no lixo, então é tarde demais. Ela sorri enquanto conversa com os pais e avisa que vai atualizar seu novo telefone. Enver e Atice ficam muito surpresos. Bahar abre a porta e recebe Seida e Elis. Eles veem que Bahar está com uma cara triste e perguntam o que está acontecendo. Bahar responde que não é nada. Os três sentam-se na sala, e Elis diz a Bahar que ele não deve se preocupar em cozinhar hoje, porque eles cuidarão disso e Atice também trará comida. Bahar agradece. E Elis não suporta ver o humor da amiga e pergunta por que seu rosto está assim. Ela entende que Seida está triste, mas não sabe por que estaria. Bahar pergunta a Seida o que aconteceu e Elis conta que Seida pensou em ser babá do filho de Yale, mas recebeu uma resposta ruim.
Ele acha que o Dr. Yale não gosta dele. Bahar pergunta a Seida quando isso aconteceu e por que ela não contou nada a ele. Seida conta a ele que aconteceu ontem, mas não importa. Bahar conta aos amigos que Arif e ela terminaram. Eles ficam surpresos e perguntam por quê, e Bahar diz que fez isso pelo bem dos filhos e ele concorda. Além disso, Bahar conta que Nizam chorou quando estava a caminho da escola e disse que amava seu pai. Arif não aguentou. Ela diz a eles que espera que tudo esteja bem de agora em diante. A porta toca e Bahar abre. Ela pede à mãe, Atice, que entre e receba suas malas. Seida pergunta a Atice por que ela traz tantas coisas, e Atice responde que traz a comida já preparada. E Elis avisa que é hora de ir embora e Seida pede a Bahar que não esqueça a regra que ela mesma estabeleceu. Não ficando triste por mais de 3 minutos, Bahar tenta sorrir e diz que está bem. E Elis e Seida vão embora. Bahar agradece à mãe por toda a comida que ela trouxe. Nesse momento Enver chega em casa com as crianças e avisa Bahar que convidaram Yale para jantar. Bahar concorda e diz a Nizam para ir até a sala arrumar o cabelo. Os dois se sentam na cama e Bahar pergunta à filha se ela está bem. Nizam apenas acena com a cabeça. Bahar pede desculpas a ela pelo que disse ontem e que inadvertidamente a aborreceu muito. Arif disse-lhe que tinha chorado pela manhã e que sentia muito. Agora eles podem esquecer tudo porque serão apenas amigos de Arif e nada mais. Nizam se sente melhor e eles se abraçam. Bahar pergunta à filha se ela quer falar com a tia e Nizam diz que sim. Então Bahar pega seu telefone e liga para Sirin, que está na cozinha de sua casa olhando para o espaço vazio onde estava a máquina de lavar louça. Sirin atende a ligação e cumprimenta quem escuta, Nizam muito feliz. Ela conta a Sirin que seus avós lhes deram uma máquina de lavar louça e estão preparando o jantar para esta noite. Eles gostariam que eu os acompanhasse. Sirin fica bravo, mas age dizendo à sobrinha que infelizmente ela não pode ir porque tem outro compromisso com uma amiga, mas vai ver se consegue cumprir. Nizam diz que está bem e eles se despedem. Nizam e Bahar saem da sala e contam a Atice e Enver que falaram com Sirin e ela disse que tentaria ir, mas não tem certeza porque iria jantar com uma amiga. Atice e Enver se entreolham preocupados. Arif entra no quarto que pertencia à sua mãe, ele se senta na cama. Muito triste, pensa e relembra todos os momentos que viveu com Bahar desde o primeiro dia em que a viu, a primeira dança juntos, quando ambos confessaram o seu amor e ele a pediu em casamento. Arif, muito triste, pega o anel que era de sua mãe e o coloca de volta no baú de onde o tirou. Na casa de Bahar todos terminam o jantar, as crianças fazem barulho e correm, mas Yelis pede que vão brincar no quarto. Seida muito gentilmente pede às crianças que aproveitem o tempo juntas e brinquem mais um pouco antes de irem dormir. Yale está olhando para ela. Enver diz que está tentando entrar em contato com Arif, mas ele não responde. Ninguém diz nada sobre isso. Atice vai até a cozinha e Nizam pergunta quando falarão com sua mãe. Atice responde que depois que Doruk adormece, Enver pergunta a Seida como foi a entrevista que ela teve. Seida, um pouco incomodada com a presença de Yale, conta que não saiu como ela esperava, mas ela estava conversando com seu antigo chefe e eles marcaram um encontro para conversar. Atice pergunta se ela pretende trabalhar no bar e Seida diz que sim porque não tem outra opção. Enver diz a ele que ele deveria procurar um emprego que tenha horário normal. Seida conta que depois que ela começou a cantar em um bar e ninguém mais lhe deu outro emprego, Yale a ouviu e olhou para ela sem dizer nada. Enver e Atice defendem Seida dizendo que ninguém deveria julgá-la só porque ela cometeu um erro. Eles deveriam dedicar um tempo para conhecê-la e ver como ela é uma boa pessoa. A filha de Yelis sai da sala e pede que Seida entre com eles e brinque. Seida sorri e diz que ficará feliz em fazer isso. Yale sorri ao ver sua atitude com as crianças. Alguns minutos depois, Seida sai novamente e pega as xícaras de chá. Ela vai para a cozinha e Yale se separa ao lado dela. Ela diz a Seida que eles podem marcar uma nova entrevista só para conversar por enquanto. Seida, muito feliz, agradece. Bahar estava colocando seus filhos na cama e os viu dormindo. Então ela se levanta e volta para a sala onde todos ainda estão lá. Enver pede que ele se sente. Nizam acorda e também sai para a sala. Enver,
Muito cauteloso, diz a Bahar que devem lhe contar algo que não lhe contaram antes devido ao seu estado de saúde. Bahar, assustado, pergunta o que está acontecendo e se há algo sério. Ao mesmo tempo vemos Sarp caminhando pelas ruas em direção ao prédio onde Bahar mora. Bahar pede a todos que lhe contem o que estão escondendo dele e pergunta se há algo que todos já sabiam, inclusive Arif. Enver responde que sim. Sarp sobe as escadas do prédio e tira a aliança de casamento. Enver diz com determinação que é Sarp. Assustado, Bahar pergunta se a mãe de Sarp ligou para ele ou se a polícia lhes contou mais alguma coisa sobre o acidente. Mas antes que ele possa continuar, a campainha toca. Bahar diz que vai abrir, ela se aproxima e fica cara a cara com Sarp, a senhora fica chocada. Sarp conta a ela Bahar e sorri ao vê-la. Comente esta prévia e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!